Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui vamos resolver outro exercício sobre vetores. Muito bem, nesse exercício ele fala o seguinte: uma velejadora encontra ventos que impelem seu pequeno barco à vela. Ela veleja 2 km de oeste para leste, a seguir 3,5 km para sudeste e depois de uma certa distância em direção desconhecida. No final do trajeto, ela se encontra a 5,8 km diretamente a leste do seu ponto de partida, conforme a figura abaixo. Determine o módulo, a direção e o sentido do terceiro vetor de deslocamento. Então, nós podemos ver o seguinte aqui na figura. Nós temos três vetores que se somam, resultando no vetor resultante, ou vetor soma, enfim. Então nós podemos ver aqui o seguinte, o primeiro vetor eu posso chamá-lo de A, o segundo vetor eu vou chamá-lo de B, o terceiro eu vou chamá-lo de X. O quarto vetor, que a gente pode compreender assim, um vetor resultante, que é o vetor do ponto de origem até o ponto de partida. Tenha em mente que um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é o tamanho dele, que nós podemos ver aqui. O primeiro vetor A, ele tem módulo igual a 2 km. O vetorzinho B, ele tem módulo de 3,5 km. O vetorzinho X, que eu não sei quem é, que o exercício pediu para determiná-lo, X, eu não sei o módulo dele. Muito bem. E eu tenho o meu vetor resultante, olha só que interessante. O meu vetor resultante eu já tenho o módulo dele, que o módulo dele é de 5,8 km. Contudo, um vetor ele deve possuir módulo, direção e sentido. Então nós vamos escrevê-los em termos dos vetores unitários, I e J. Veja bem, um vetor qualquer, vamos chamar um vetor, enfim, um vetor C, ele tem componentes x, cx, y, mais ou menos, c, y, j, em duas dimensões. Então, os nossos vetores, veja bem como que é fácil compreender aqui. O vetorzinho, o vetor A, ele só tem componente horizontal. Então, ele pode ser escrito como A, ele só tem como componente horizontal, que é 2 km na direção I, na direção X, ok? O vetor R também, olha só que interessante, ele só tem componente horizontal, então o R, ele pode ser escrito como 5,8 I. Já o vetor B ele vai possuir duas componentes. Ele possuirá uma componente I e uma componente J. Ele possuirá duas componentes. Então veja o seguinte, mas aqui nós podemos verificar o triângulo retângulo aqui, aqui é 45 graus. Então, como aqui é 45 graus, as componentes I e J do vetor B serão iguais. Porque seno de 45 é igual a cosseno de 45. Logo, se nós calcularmos uma, nós teremos a outra. Por exemplo, se eu disser que Bx é B, módulo de B, vezes o cosseno de 45, cosseno por quê? Porque o Bx ele é horizontal e ele é o cateto adjacente em relação ao nosso ângulo. Então, Bx ele será igual a 3,5 vezes cosseno de 45. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Contudo, nós temos a nossa supercalculadora. Temos aqui a calculadora. Então, quando nós digitamos aqui 3,5 vezes cosseno de 45, nós teremos aqui o total de 2,47. Então, 2,47. Ou seja, o nosso vetor B, ele tem componentes
ele tem componentes 2,47 I mais 2,47 J. Perdão, mais não, menos. Menos justamente porque ele aponta para baixo, né? Então ele é menos. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pôr parênteses e põe um menos aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se ele aponta para baixo, essa componente é negativa. Mas tudo depende também do sistema de coordenadas, né? Nada impede que eu tenha virado o meu sistema y para cá, logo o x vai aparecer um negativo no x, mas tudo bem. Ok. Vou diminuir mais um pouquinho aqui, essa imagem, para abrir mais espaço aqui para nós. Muito bem. Então, vetorialmente, nós temos o seguinte, ó. A soma dos três vetores é igual ao nosso vetor resultante, ou seja, R é igual ao vetor A mais o vetor B mais o meu vetor X. Como eu quero o vetor X, logo ele será igual a R menos A mais B. X é igual a R menos A menos B. Certo? Então, agora basta somar as componentes, ou subtrair, né, conforme for necessário, as componentes de cada vetor. Olha só, x é igual a r, que é 5,8i. Lembrando que ele não tem componente vertical, né, seria uma espécie de 0j. Né, menos o meu vetor a, que é 2i. 0j também, porque ele não tem, né? Menos o meu vetor b, que é 2,47 i, mais, por conta desse menos aqui, né? Menos com menos mais, 2,47 j. Ok? Então, quando você fizer essa operação aqui, o que nós iremos encontrar? Encontraremos que x é igual a 1,33 i mais 2,47 j. Muito bem, o que significa isso, né? Respondendo a questão que nos propomos a resolver. Essas são as coordenadas do vetor R. Perceba, ele terá um deslocamento de 1,33 na direção horizontal e retornará, como ele retorna horizontal a leste, ele retorna totalmente aquilo que tinha sido deslocado no meu vetor B. Bom, então nós temos aqui o vetorzinho. O módulo de um vetor é simples de calcular. Né? O módulo do vetor nós podemos calcular como a raiz quadrada das suas componentes. Então, o módulo do meu vetor x, podemos defini-lo somente como x, será a raiz quadrada das suas componentes. 1,33 ao quadrado mais 2,47 ao quadrado. Quando nós fazemos essa operação aqui, nós teremos raiz de 7,889, que é igual a 2,81 quilômetros. Ou seja, esse comprimento daqui até aqui... Opa, sumiu da tela. Esse comprimento daqui até aqui possui 2,81 quilômetros de comprimento. Agora falta determinar o ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo que o nosso vetorzinho faz com o eixo, com a direção horizontal. Né? Esse ângulo aqui, ó, a direção, né, horizontalmente. Esse ângulo aqui, como nós podemos ver o seguinte, né? Nós temos todas as informações necessárias. Vamos usar o padrão, costume, enfim. Vamos usar o arco tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então nós teremos que o ângulo é o arco cuja tangente é Rx na direção, a coordenada y do nosso vetor x, que é 2,47, dividido pela coordenada x, 1,33. Fazendo isso daqui na calculadora, nós encontraremos o arco cuja tangente é 1,857. Isso aqui nos dá o ângulo de 61,70 graus. O
ângulo de 61,70 graus em relação à horizontal. Então, com isso, nós finalizamos o nosso exercício proposto. Deixa eu aumentar aqui novamente para vocês verem. Aqui, esse é o exercício. Qualquer dúvida, somente pode pausar o vídeo, retornar, enfim. Tá? Muito obrigado por assistir. Um grande abraço.